Os que têm sucesso normalmente têm paixão sobre o problema que estão a resolver, que é um problema de alguém, e não sobre a solução. E isto é um erro comum, ok? Ahm, Também vos queria dar aqui um conceito do espaço do problema e do espaço da solução. E vou dar um exemplo rápido que é muito comum. Nós, para criarmos uma boa solução, temos que definir bem o problema. Muitas vezes fazemos ao contrário, partimos da solução. Um exemplo que costuma ser muitas vezes dado é quando os astronautas, havia a Guerra Fria e a competição entre os Estados Unidos e a União Soviética pelo espaço, havia a necessidade de criar algo que escrevesse no espaço, algo para escrever, sendo que no espaço não há gravidade e uma caneta normal não funciona. Então, houve uns que definiram o seu desafio desta maneira: temos que criar uma caneta que escreva no espaço. E tecnologicamente isso é um desafio bastante grande, porque o que faz a caneta escrever é a gravidade, a tinta cair. E como não há gravidade, enfim, tecnologicamente é todo um desafio. Os Estados Unidos criaram uma caneta que escrevia. A União Soviética terá, esta história está muito simplificada, não é assim tão simples e não é assim tão não é tão básica, mas para simplificação eu estou a contá-la de forma básica. A União Soviética definiu o problema de uma maneira diferente. Eles disseram que queriam algo que conseguisse escrever no espaço. E em vez de criarem uma caneta, usaram um lápis, porque o lápis não precisa de gravidade. Não tiveram que desenvolver algo novo. Bastou-lhes usar algo que já existia. Portanto, em função de como definimos o problema, vão surgir soluções diferentes. Portanto, voltando à questão do problema e pegando aqui nos casos que eu vos apresentei antes, o primeiro é o do comboio de bicicletas. Qual é o problema que nós estamos a resolver com este serviço, que foi um sucesso? Aqui em Lisboa foi um sucesso entre pais, entre alunos, um sucesso para a prefeitoria, nos mídia. Qual é o problema que estamos aqui a resolver? Alguém quer sugerir? Portanto, aquilo que costuma ser a resposta imediata, mais vezes, é nós estamos a responder a um problema de ambiente, porque estamos a tirar pessoas do automóvel ao promover o uso da bicicleta e, portanto, o problema que estamos a resolver é o ambiente. Mas quando nós perguntamos aos pais porque é que inscrevem os filhos e porque é que eles participam, o ambiente não é uma das perguntas mais habituais. Uma das respostas mais habituais. As respostas mais habituais são outras. E são essas que os levam a participar. Não é o ambiente, apesar do ambiente ser relevante para vários destes participantes também. Mas para a maior parte deles não é o mais importante. O mais importante, de acordo com a experiência que temos até agora, é valorizarem a autonomia e a aprendizagem das crianças. A autonomia na sua capacidade futura de um dia poderem ir de bicicleta para a escola. Outro elemento que os pais apontam muito é porque elas gostam de ir de bicicleta para a escola. E existe um terceiro elemento que é muito referido, que é o social, o elemento social, a comunidade. Eles gostam, e as crianças gostam de ir juntas para a escola, e vários pais, ali naquela imagem lá atrás aparecem alguns pais também, vêm a acompanhar também porque é um evento social que acontece. E mais uma vez é muito importante perceber para as pessoas, para o nosso público-alvo, qual é que é o problema real. Aqui no caso do Piccolo, a aplicação para recompensar as pessoas que andam de bicicleta,
também esta pergunta não era às vezes fácil de responder para nós. Porque, obviamente, este projeto também tinha a mesma missão que o outro, que é promover modos sustentáveis de mobilidade. Essa era a missão. Mas para os utilizadores, e nós precisávamos de utilizadores para ter um modelo de negócio que fosse sustentável. O nosso modelo de negócio sustentava sem as pessoas irem às lojas e as lojas então aí estariam disponíveis a dar qualquer coisa para pertencer à rede. E nós precisávamos dessa revenue para sobreviver. Portanto, porquê é que isto era importante para os utilizadores? Para os utilizadores, eles já usavam a bicicleta, a maior parte deles, portanto, não estávamos a resolver um problema relacionado com o uso da bicicleta. Claro que as pessoas gostam de recompensas, mas gostam de recompensas em geral, não necessariamente neste âmbito do uso da bicicleta. Embora sim, nós achávamos que sim, que as pessoas, esse nosso público-alvo, gostava de se sentir recompensado por fazer algo útil para a sociedade. Mas esta resolução deste problema era suficiente para ter uma adesão suficiente para o nosso modelo de negócio, para ter um grande impacto. E no nosso caso isto nunca foi, nós nunca conseguimos uma adesão suficiente. Quer dizer, conseguimos adesão em termos de número de downloads, mas depois de uso efetivo, nem tanto. Agora vou fazer uma pausa em relação àquelas 3 palavras para vos falar de um conceito que talvez alguns já conheçam, mas que nos últimos 20 anos passou a dominar esta indústria do design de produto e que é um conceito que está a ser usado em muitas circunstâncias e penso que também começa a ser utilizado nas políticas públicas, que é o conceito de design thinking. A ideia do design thinking, ele junta várias ideias. Uma é que nós temos que criar empatia com o nosso público-alvo para o compreender. Temos que o compreender e para compreender temos que criar empatia. Para criar empatia temos que nos relacionar com o nosso público-alvo. E é a partir daí que nós podemos perceber quais são os problemas reais que temos para resolver. E a partir desses problemas podemos idear soluções. Mas isso não é suficiente. Nós só vamos perceber, porque nós não temos um conhecimento suficiente das coisas para conseguir antecipar totalmente se um produto vai ter sucesso ou não, se uma ideia vai ter sucesso ou não. Nós temos que ir a testar. E as startups de sucesso, as novas ideias de sucesso, normalmente passam por um processo iterativo de aprendizagem em que é preciso fazer estes vários passos ciclicamente. E é essencial um passo que é testar, que é desenvolver uma solução. Essa solução não pode ser muito elaborada, porque nós normalmente não temos recursos para fazer soluções muito elaboradas. Pode ser um protótipo, algo que possa ser testado, e nós vamos querer testar. E depois de testar, vamos de novo ver interagir com as pessoas e voltar a redefinir o problema. E fazer isto às vezes necessárias até chegarmos, de facto, a um produto que as pessoas queiram, efetivamente. E quando eu falo em pessoas, podemos estar a falar de pessoas que trabalham numa prefeitura em mobilidade. Nós temos que compreender quais são os problemas que elas sentem, por exemplo, a utilizar dados, quais são os problemas que sentem, como é que as decisões são feitas. E isto muitas vezes não é óbvio. E há coisas que parece que fazem todo o sentido e que na prática não funcionam. Por isso, este é o padrão hoje em dia, é o design thinking, né, nesta área do design de produto e que também está a começar a ser aplicado em políticas públicas. Eu falei do problema, o problema está naquela parte ali e para perceber o problema temos que criar empatia, temos que ter oportunidades de interação com pessoas reais para compreender realmente. E se tiverem esta experiência de entrevistar alguém sobre determinada coisa, de lhes falar eventualmente já da vossa ideia, e esse alguém corresponder ao vosso público-alvo,
não tenham dúvidas que vão aprender muito e vão perceber coisas que não tinham percebido antes. A questão seguinte é o quem, não é? Estamos a resolver um problema a quem? E esta questão também nem sempre é clara. A própria a Heide colocou bastante ênfase em várias características individuais que afetam a forma como nos comportamos. E nos produtos também é isto. Os produtos normalmente dirigem-se a um público-alvo muito específico, que é diferente de outros a quem se dirigem a outro tipo de produtos. No caso do comboio de bicicletas, do cicloexpresso, obviamente o nosso público-alvo, quem toma a decisão são os pais, mas nós percebemos que há uma tipologia de pais que, pelo menos no contexto de Lisboa, respondem mais a este tipo de iniciativa que outros. E uma característica que tem sido relevante é, por exemplo, o nível socioeconómico, o nível educacional, mais do que o socioeconómico, o nível educacional. As pessoas de educação maior têm mais tendência para se interessar por este tipo de iniciativa do que pessoas do nível educacional e socioeconómico mais baixo. Isto é assim no contexto de Lisboa, pode ser diferente noutros contextos. Porque é que é assim? Pelo simbolismo que tem o uso da bicicleta. Esse simbolismo é diferente para grupos-alvo diferentes e isso é algo que varia com o tempo. No caso do Biclio, também, que foi, como vocês já perceberam, é um projeto que não teve sucesso, quer dizer, teve algum sucesso, mas não teve o sucesso que seria necessário para o produto hoje em dia existir. Mas eu acho que nós nunca chegámos a perceber exatamente qual era o público-alvo e a dirigir-nos especificamente para o público-alvo. Porque quando pensamos neste tipo de produto, podemos pensar em diferentes idades, em pessoas que têm diferentes atividades, que se identificam por diferentes tipos de consumo. E o nosso benefício para eles era sempre relacionado com o consumo, tinha a ver com descontos, etc. E esse foi um desafio que eu acho que não vencemos totalmente. Como eu disse, é necessário perceber as pessoas, compreendê-las e para isso é preciso criar empatia, ou seja, empatia é nós conseguimos colocar no lugar delas. Há várias técnicas para fazer isso. E uma delas pode ser simplesmente ter uma entrevista com alguém, ter uma conversa. Essa é a mais simples. E eu recomendo-vos a fazer isso se tiverem a oportunidade. Se quiserem testar alguma ideia, falarem com alguém relevante em termos de público-alvo. Podem pedir, por exemplo, à Heide para validar uma ideia. Podem tentar falar com alguém que trabalha em mobilidade numa prefeitura. Mas às vezes nem sempre é fácil falar com as pessoas. E uma técnica que se utiliza, vou só andar aqui para a frente, que muitas vezes é a primeira que se utiliza, é a construção de personas. O que é a construção de personas? É vocês imaginarem uma pessoa e contarem a história dela. Contam a história dela, o que é que ela faz, tem filhos, não tem filhos. E ao começarem a contar esta história, o vosso cérebro naturalmente vai fazê-lo de uma forma que, enfim, que modela pelo menos uma características de um certo tipo de individualidade que vocês acham que é relevante e colocando-se na posição dessa pessoa acabam por quase sozinhos descobrirem coisas. Uma técnica que se costuma utilizar também para ir ao fundo do problema é a técnica dos 5 porquês. Quando vocês perguntam a alguém, querem saber porque é que algo é importante, por exemplo, vocês não perguntam só uma vez, perguntam 5 vezes, porque a Heide também falou um bocadinho sobre isso. Às vezes, quando se pergunta algo, as pessoas não refletem aquilo que é a realidade necessariamente, e nem é porque não estejam a ser honestas, é porque elas próprias não percebem, não compreendem, ou têm expectativas diferentes daquilo que depois é a realidade.
E então esta técnica dos 5 porquês, e aqui tem aqui um exemplo que foi aplicado num projeto em que eu estou a participar com a cidade de Cascais, é um programa de Open Innovation em que estamos a ajudar a cidade de Cascais a trabalhar com startups para resolver desafios concretos de mobilidade urbana e para definirmos um dos desafios, está aqui um exemplo de como chegamos a uma questão que é a mobilidade escolar, a partir de uma questão que vem acima, que é porque é que a pessoa usa o carro e não outra forma de mobilidade. E ela pode começar por dizer que é por ser conveniente, mas nós temos que fazer perguntas várias vezes. Então, porquê que é conveniente? E porquê que não existem alternativas? Porquê que essas alternativas não são boas? E é só fazendo, só descascando o problema é que nós chegamos ao fundo da questão. Como eu disse, há vários métodos, as entrevistas e a construção de personas são os mais óbvios. No hackathon, eu recomendo-vos mesmo a tentarem fazer uma destas duas coisas, porque são simples de fazer. Encontrar alguém para ter uma conversa e para fazer algumas perguntas. Ou construir uma persona. Imaginem alguém que trabalha numa prefeitura e coloquem-se no lugar dela. Se quiserem, até vão a um perfil de LinkedIn para tentar apanhar alguma informação. E a partir dessa informação, construam mais informação aí já da vossa imaginação e tentem perceber como é que ela pensa e quais são os problemas que ela sente. E como é que reagiria à vossa ideia. A terceira palavra é o resolver. Eu já falei um pouco sobre isto. O resolver é gerar ideias para resolver, prototipá-las e testá-las, porque nós só sabemos se resolve depois de testar e ver. Então, o que é o prototipar? Pode ser várias coisas, mas pode ser uma coisa, se vocês estiverem a falar de uma aplicação ou de um dashboard, por exemplo, para análise de dados, pode ser tão simples como criarem mockups de visualizações e colocarem esses mockups à frente de alguém, que é o vosso público-alvo, e verem qual é a reação e observarem a reação da pessoa. E ao observarem, vocês vão aprender coisas. A prototipagem deve ser, enfim, por um lado realista, mas por outro lado suficientemente simples que não vos gaste imensos recursos. Deve-se evitar o erro de tentar desenvolver o produto todo e só depois ir testá-lo no mercado. Devemos otimizar os recursos que gastamos fazendo construções simples de protótipos e colocando esses protótipos à frente dos vossos utilizadores-alvo e observando a reação. Ok, já estamos a ficar sem tempo, por isso não vou refletir aqui sobre, mais uma vez, os comboios de bicicleta e o Biclio. No caso do Biclio, só dizer-vos que nós aprendemos bastante e tínhamos várias ideias sobre o que é que tínhamos que fazer a seguir e testar a seguir, mas esgotaram-se os recursos. Mas, agora, posto isto, a vossa grande questão, penso eu, nesta fase, é responder à questão: que dados coletar? Que dados de mobilidade coletar? E depois de eu ter estado a falar que o mais importante por onde começar é o produto, na verdade, esta questão que é colocada aqui não tem a ver, o produto não, o problema, não tem a ver com o problema, já está a entrar na solução, parece que está a entrar naquele erro que eu disse que não se deve cometer. No entanto, queria também dizer que não há problema de começar com soluções, desde que nunca se esqueçam que vai ser muito importante relacioná-las com um problema, e também não faz mal começar com uma solução
prototipá-la e apresentá-la a alguém e perceber se ela responde a algum problema efetivamente ou não. O que é importante mesmo é vocês não se focarem na solução sem validarem suficientemente o problema.